paz do Senhor, minhas amadas. Como que foi a semana de mergulho? Mergulharam profundamente? Chegaram ao Santo dos Santos ou ainda estão no raso? Tá com medo? Ficou no meio do caminho? Ou mergulhou profundamente e viveu uma semana de grandes experiências? Conta para mim aí nos comentários, eu quero saber. Quero saber se os seus mergulhos estão sendo maravilhosos, deliciosos, saborosos no Senhor. Amém? Antes da gente começar a ministração, lembrem-se, minhas amadas, todas as vezes se cubram com o sangue do Senhor Jesus, cubra sua vida, sua casa. Aquiete-se para ouvir a ministração, não vai ouvir a ministração com a mente acelerada, depois de uma conversa mais forte, não, acalme-se. Se possível, coloque um fone de ouvido, vai para um canto reservado, vá para o seu secreto com o Senhor, porque não sou eu que vai falar com você, mas é o Espírito Santo, é Ele que nos convence da justiça, do juízo, do pecado. É Ele que nos revela a palavra de Deus, é Ele que nos revela Jesus. E para nós conseguirmos ouvir esta voz tão maravilhosa, nós precisamos nos aquietar, nós precisamos silenciar as distrações, nós precisamos estar em espírito de oração, nós precisamos nos livrar e entregar para Ele, renunciar às preocupações. Nós precisamos respirar fundo, assim. Enche o peito de ar, respira, conta até 10, vai se acalmando. Faça isso intencionalmente. Fala para você mesmo, olha, agora é hora de acalmar. Entre para a ministração com fome espiritual. Anote tudo que o Senhor for te falando. Se for preciso dar pause, anote, volte a ouvir novamente. Renuncie ao seu controle mental. Quando você terminar de ouvir a ministração, permaneça um tempo ali na quietude, na solitude com a presença do Espírito Santo. Porque uma mente acelerada dificilmente ouve a voz do Espírito Santo. Porque o Senhor, Ele não fica falando mais alto do que as suas preocupações. Somos nós que precisamos silenciar as nossas preocupações. Lembra da nossa live? Nossa alma precisa dar a vitória para o nosso espírito. Amém? Glórias a Deus. Então vamos orar? Senhor amado, em nome do Senhor Jesus, nós vamos começar agora a ministração 2, a personalidade do Espírito Santo. Vamos falar sobre a personalidade do teu Espírito maravilhoso. Pai amado, que cada mente, que cada coração se abra para ti nesta hora, Pai. E que o Senhor venha cobrir a cada uma de nós e cada um dos nossos amados familiares. Que o Senhor venha cobrir a escola de propósito. Que o Senhor venha cobrir esse propósito, águas profundas, cada um que está inserido nele, Pai. Que consiga mergulhar profundamente, que consiga chegar ao Santo dos Santos na tua presença, Senhor. Que consiga se render, se prostrar, se abaixar e entender que nós necessitamos do Senhor e que nada pode nos tocar quando estamos debaixo das tuas mãos, na tua mão, no teu coração, como a menina dos teus olhos. Em o nome do Senhor Jesus, nós renunciamos a toda preocupação, a todo cansaço, a toda dor, a todo medo. Renunciamos a tudo que nos afasta de ti, Senhor Jesus. E declaramos o Senhor como Senhor das nossas vidas. Revela-nos, unge-nos, batiza-nos com teu Espírito a cada dia, Senhor. Enche-nos, Senhor, de unção. Dá, Senhor, aquilo que o Senhor quer para nós.
Em nome do Senhor Jesus, seja feita a vontade do Senhor nessa ministração. Seja feita a vontade do Senhor na casa de cada uma das minhas irmãzinhas. Seja feita a vontade do Senhor na vida de cada uma dessas irmãzinhas. Seja feita a tua vontade na escola de propósitos. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Então, nós vamos começar agora a nossa ministração. A ministração 2 com o título A Personalidade do Espírito Santo. Quando eu estava elaborando aqui, eu pensei, meu Deus, eu não tenho como descrever completamente o mistério, a glória do Espírito Santo, a personalidade do Espírito Santo. Qual ser humano, por mais letrado, por mais concentrado, por mais inspirado, que ele possa descrever a glória do Senhor? Então, hoje nós vamos mergulhar mais um pouco, buscando aprender mais um pouco do Espírito Santo. E isso é só o começo. Nós estamos aqui no começo e nós vamos persistir nessa busca. Então, que o Senhor traga ao nosso coração, à nossa mente, tudo aquilo que Ele quer falar para nós, amém? Então, eu pensando, eu não tenho como descrever, porque é grande demais o mistério, a glória de Deus. Olha o que está escrito lá em 1 Coríntios 2, do 10 a 11. Mas foi a nós que Deus revelou o seu segredo por meio do seu Espírito. O Espírito Santo sabe todas as coisas, até mesmo os segredos mais profundos dos planos de Deus. A respeito de uma pessoa, somente o Espírito que está nela sabe tudo sobre ela. Da mesma maneira, somente o Espírito de Deus sabe tudo a respeito de Deus. Então, se o Espírito de Deus sabe tudo a respeito de Deus, olha o nível, a altura, a capacidade e o poder que tem o Espírito Santo. Ele sonda as profundezas do Pai. Meu Deus. Paulo aqui, ele está afirmando que somente o Espírito Santo conhece completamente a profundidade do próprio Deus. Olha, os anjos não conhecem, os querubins não conhecem, nenhum ser criado conhece, somente o Espírito de Deus conhece plenamente a Deus. Isso significa que o Espírito Santo, ele não é uma criatura observando Deus de fora. Ele participa da própria natureza divina. Como explicar isso, meus amados? Por isso nós temos que entrar nesse estudo com um coração humilde, com um coração quebrantado. Olha para vocês verem outro texto extremamente forte, 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Paulo aqui chama o Espírito Santo de Senhor, um dos títulos mais elevados usados para Deus. A gente, porque na nossa atualidade a gente pegou a palavra Senhor e banalizou, mas ela não é banal. Senhor quer dizer o dono absoluto. Olha outro texto extremamente forte, 2 Coríntios 3, 6 a 11. É Ele quem nos torna capazes de servir a nova aliança, que tem como base não a lei escrita, mas o Espírito de Deus. Olha a base, o Espírito de Deus. A lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá vida. Olha, o Espírito dá vida. Quando a lei que traz a morte foi gravada em placas de pedra, a glória de Deus apareceu e o rosto de Moisés ficou brilhando. O brilho do seu rosto
já estava desaparecendo quando ele entregou as placas ao povo de Israel. Mas mesmo assim, esse brilho era tão forte que os israelitas não podiam fixar os olhos em Moisés. Se o domínio da lei veio com tanta glória, quanto maior ainda é a glória que acompanha o domínio do Espírito de Deus. Imagina se o domínio da lei já veio com essa glória de resplandecer o rosto de Moisés. Imagina qual é a glória que acompanha o domínio do Espírito Santo. A lei que condena as pessoas teve glória. Lembra quando Deus deu a lei? Isso que a gente está falando, veio com aquele esplendor no rosto de Moisés. Porém, muito mais glória tem o Espírito que traz a salvação. Pois a glória que antes era tão grande não é mais nada por causa da glória de agora, que é muito maior. De modo que, se houve glória naquilo que durou somente um pouco de tempo, muito mais glória tem aquilo que dura para sempre. Se houve glória na entrega da lei, que dura só um pouco, imagina quanta glória na manifestação daquele que dura para sempre, que é o Espírito Santo. Então, observa aqui a força da comparação. A glória que brilhou no rosto de Moisés era tão intensa que o povo não conseguia olhar para ele, não é? E Paulo diz: como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Ou seja, a glória associada ao Espírito Santo é superior àquela manifestação extraordinária que a gente viu ali no Sinai. O Espírito Santo, ele conhece as profundezas de Deus porque ele não é alguém distante de Deus. Ele é Deus. Nenhum ser criado pode sondar infinitamente o ser infinito. Somente Deus conhece perfeitamente a Deus. Então, como que nós podemos falar que nós sabemos como que é a personalidade do Espírito Santo, que nós sabemos como é o Espírito Santo? Isso traz uma responsabilidade muito grande. Então, que nós possamos entrar nesse estudo com muita humildade, porque o Espírito Santo é aquele que conhece perfeitamente a Deus. Ele sonda as profundezas de Deus. Então, meus amados, meu objetivo nesta ministração não é explicar completamente o Espírito Santo. Isso seria impossível. O meu objetivo é apresentar você a Ele, para que possamos começar a descobrir sua grandeza, conhecer sua pessoa e desfrutar da sua presença. O objetivo aqui é que nós tenhamos intimidade, é que nós possamos conhecer, é que nós possamos chamá-lo de meu amigo, chamá-lo de meu companheiro. Por isso que eu estou te apresentando ele hoje. Aliás, nós já apresentamos ele a semana passada, né? E a gente pode dizer isso todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, que ainda é pouco. Não é verdade? Na nossa primeira ministração, nós estudamos quem é o Espírito Santo. Hoje, nós vamos dar um mergulho e conhecer um pouco da sua personalidade. Mas antes de nós estudarmos a personalidade do Espírito Santo, eu gostaria de fazer algumas perguntinhas aqui rapidinho. Responde aí para mim. Quando você ama alguém, o que você procura conhecer nessa pessoa? Então, a gente ama alguém. Por que a gente ama alguém? Quando eu amo alguém, o que eu procuro saber sobre ela? Por exemplo, você procura saber do que ela gosta? Você procura saber o que a faz alegre, o que a entristece, o que ela valoriza, o que ela pensa? Você procura saber o que ela deseja? Você procura saber o que fortalece o seu relacionamento com ela? Ou até mesmo o que pode quebrar o seu relacionamento com ela? Pois é, amados. Ninguém constrói intimidade sem conhecer a pessoa com quem se relaciona. Em um casamento saudável, por exemplo,
O marido, ele procura conhecer a esposa. A esposa procura conhecer o marido. Eles aprendem os seus gostos, as suas vontades, seus sentimentos. Eles desenvolvem uma comunhão. Desta mesma forma, acontece conosco na caminhada com o nosso Deus. Muitas vezes nós buscamos aquilo que o Espírito Santo pode fazer por nós. Nós falamos sobre o seu poder, os seus dons, os seus milagres, a sua capacidade, tudo aquilo que ele faz. Mas será que nós buscamos conhecer o coração do Espírito Santo? Será que a gente busca conhecer o que deixa ele alegre? O que o entristece? O que ele ama? O que ele valoriza? Será que a gente procura conhecer o que ele deseja realizar em nós e através de nós? Será que a gente procura conhecer quais são os propósitos que ele tem, os ideais que ele tem? De que maneira que ele vê as coisas? Será que a gente procura? Porque nós aprendemos a semana passada que ele é uma pessoa. Então, se o Espírito Santo é uma pessoa, não basta apenas acreditar que ele existe. Nós precisamos conhecê-lo como pessoa. E pessoa quer relacionamento. E o Espírito Santo, ele quer relacionamento. Para isso, amados, nós precisamos nos aproximar dele, olhar para ele. Olha agora aí onde você está, olha nos olhos do Espírito Santo. Toca no Espírito Santo. Tenha interesse em quem ele é e não somente no que ele pode. Nós precisamos sim aprender a caminhar com ele. Para um pouquinho onde você está, respira. Observe o Espírito Santo, ele está aí com você agora. O que será que ele está pensando deste momento seu agora? Ele está olhando para você, ele está te observando, ele está te analisando, ele está te sondando, ele quer ter relacionamento com você. E é exatamente isso que nós vamos estudar sobre a personalidade do Espírito Santo. Por quê? Se nós entendemos que ele é uma pessoa, ele não é uma força, ele não é uma energia, ele não é um poder místico, então nós temos que estudá-lo como pessoa que tem personalidade. Quem tem personalidade é uma pessoa. Porque ninguém desenvolve comunhão com uma força. Ninguém desenvolve intimidade com uma energia. Mas nós desenvolvemos relacionamentos com uma pessoa. Então, antes de falarmos da pessoa do Espírito Santo, da personalidade do Espírito Santo, nós precisamos aprender, então, o que é personalidade, afinal de contas. Eu vou falar sobre a personalidade do Espírito Santo, mas antes eu preciso aprender sobre o que é personalidade. Antes de aprender sobre a personalidade do Espírito Santo. A palavra personalidade, ela vem do latim, personalitas. Ela é derivada de persona. Com o passar do tempo, essa palavra passou a ser usada para descrever aquilo que torna alguém uma pessoa única e reconhecível. Hoje, nos dias de hoje, estudiosos da psicologia definem personalidade como um conjunto relativamente estável de pensamentos, sentimentos, vontades e comportamentos que caracterizam uma pessoa e influenciam a maneira como ela se relaciona consigo mesma, maneira com que ela se relaciona com os outros e com que ela se relaciona com o mundo ao seu redor. De que forma que essa pessoa se relaciona, de que forma que essa pessoa vê as coisas, de que forma que essa pessoa entende as coisas. Ela envolve a maneira como você pensa, sente, escolhe, como você reage, como você se relaciona. Vou dar aqui um exemplo para você. Duas pessoas podem passar pela mesma situação
e reagir de forma completamente diferente. Uma pode permanecer calma, enquanto a outra fica toda ansiosa. Uma pode agir com coragem, enquanto a outra recua com medo. Essas diferenças revelam aspectos da nossa personalidade. Mas existe ainda algo muito fundamental, ainda mais fundamental. Antes mesmo de analisarmos características individuais, a personalidade revela que estamos diante de uma pessoa e não de uma força impessoal. Por exemplo, uma pessoa pensa, uma pessoa sente, uma pessoa toma decisões, uma pessoa se comunica, uma pessoa se relaciona, uma pessoa ama e pode ser amada. Então, isso são características de personalidade, ou seja, de pessoa. Por outro lado, por exemplo, uma pedra, ela existe, mas ela não pensa. O vento existe, mas o vento não toma decisões. A eletricidade possui poder, mas não sente emoções. Então, decisões, emoções, comunicações, sentimentos, pensamentos, isso são aspectos de personalidade. Quem tem personalidade, ou seja, quem é pessoa, é que tem esses aspectos. Amém? É justamente por isso que os estudiosos costumam identificar 3 elementos fundamentais da personalidade. Então, nós vamos fixar nesses 3 pilares: intelecto, emoção e vontade. Intelecto. O que é intelecto? É a capacidade de pensar, de compreender, de conhecer. Emoções é a capacidade de sentir e responder afetivamente. Vontade é a capacidade de escolher, decidir e agir. Onde esses 3 elementos estão presentes, encontramos evidências de personalidade. E é exatamente aqui que o nosso estudo se torna importante. Quando estudamos a personalidade do Espírito Santo, não estamos tentando descobrir se ele é mais comunicativo ou mais reservado, como a psicologia faz ao estudar os seres humanos. Nós estamos examinando as evidências bíblicas de que ele possui intelecto, emoções e vontade. Em outras palavras, estamos caminhando para examinar com mais profundidade as evidências bíblicas de que o Espírito Santo é uma pessoa. Por quê? Porque tudo que nós estudamos, a nossa base é a Bíblia. A base do que nós estudamos é a Bíblia. Tudo que nós acreditamos está escrito na Bíblia. Então, se a Bíblia não disser que o Espírito Santo é uma pessoa, a gente não vai afirmar que ele é uma pessoa, como a Bíblia diz, como a Bíblia deixa claro, porque a Bíblia conta, olha, o Espírito Santo, ele pensa, o Espírito Santo, ele decide. As histórias que a gente vai ouvindo na Bíblia dá-nos esse entendimento de que ele tem intelecto, ele tem capacidade de pensar. A gente não entristece, então ele tem emoções. A gente não entristece o Espírito Santo, completando a minha frase. Então ele tem emoções, ele tem vontade. Por isso, quando a Bíblia mostra que o Espírito Santo pensa, sente, fala, ensina, ama, escolhe e se relaciona, ela está revelando para nós algo extraordinário. Anota bem isso. O Espírito Santo não é uma força. A Bíblia nos revela isso. O Espírito Santo não é uma energia. O Espírito Santo não é uma influência impessoal. Ele é uma pessoa divina que deseja se relacionar conosco. Então, nós vamos ver agora esses 3 pilares focados na pessoa do Espírito Santo,
Os 3 pilares da personalidade do Espírito Santo. É o que nós vamos aprofundar agora mais um pouquinho. Eu tô aqui tomando uma aguinha, minha boca tá seca. Muito bem. Os 3 pilares da personalidade. Nós não vimos os 3 pilares de personalidade? Então, nós vamos fundamentar esses 3 pilares na pessoa do Espírito Santo. Toda personalidade envolve 3 elementos fundamentais: intelecto, emoções e vontade. A Bíblia revela que o Espírito Santo possui os 3. Então, vamos lá. Primeiro, o Espírito Santo possui intelecto, ele pensa. O intelecto é a capacidade de conhecer, compreender, ensinar, lembrar, comunicar e revelar verdades. A Bíblia mostra que o Espírito Santo possui conhecimento perfeito e entendimento profundo. Ele é onisciente, ele conhece todas as coisas. Olha 1 Coríntios 2, 10 e 11. Mas foi a nós que Deus revelou o seu segredo por meio do seu Espírito. Olha essa frase. O Espírito Santo sabe todas as coisas, até mesmo os segredos mais profundos do plano de Deus, dos planos de Deus. A respeito de uma pessoa, somente o Espírito que está nela sabe tudo sobre ela. Da mesma maneira, somente o Espírito de Deus sabe tudo a respeito de Deus. Esse é o versículo que nós começamos a ministração. Ele mostra claramente que o Espírito Santo é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Todas as coisas mesmo, até as profundezas de Deus. Oh, glórias a Deus, hein? Olha que lindo esse versículo. E Deus, que vê o que está no coração das pessoas, sabe qual é a intenção do Espírito, pois o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Romanos 8, 27. Por quê? Porque ele sabe a vontade de Deus. Ó o outro. Mas o Auxiliador, o Espírito Santo que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas. Como que ele vai ensinar todas as coisas se ele não soubesse todas as coisas? Aí Jesus continua, e fará com que lembrem de tudo que eu disse a vocês. João 14, 26. Então, a gente vê aqui na palavra de Deus que o Espírito Santo, ele sabe todas as coisas. Ele pensa, ele tem intelecto, ele tem compreensão. O Espírito Santo conhece, o Espírito Santo ensina, o Espírito Santo revela, o Espírito Santo intercede. Nós vimos muito isso no livro de Atos, na nossa leitura e no nosso estudo de Atos. Como que o Espírito Santo, ele ensinava, ele dirigia, ele revelava, ele intercedia, ele conhece, ele dava a direção. Como alguém poderia ensinar, revelar, lembrar, interceder, se não possuísse mente e entendimento? Então, a gente vê aqui na palavra de Deus que o Espírito Santo, ele tem intelecto. Então, ele tem a personalidade de conhecimento, de conhecer. Amém? O segundo pilar, o Espírito Santo possui emoções, ele sente. As emoções, elas revelam a capacidade de experimentar sentimentos e responder ao relacionamento com outras pessoas. A Bíblia mostra que o Espírito Santo não é indiferente à maneira que eu e você vivemos. O Espírito Santo não está indiferente. Ele sente, ele tem ciúmes, ele ama. Olha o que diz lá em Efésios 4:30. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca da propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará.
Olha o que diz em Isaías 63:10. Mas eles se revoltaram contra Deus e entristeceram o Espírito Santo. Por isso, Deus se tornou inimigo deles e lutou contra eles. Olha bem, eles entristeceram o Espírito Santo, por isso Deus se tornou inimigo deles e lutou contra eles. Romanos 15:30. Peço, irmãos, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor que o Espírito dá, que me ajudem, orem também por mim com dedicação. Então, nós estamos vendo aqui personalidade de emoções. Ele sente, ele tem sentimentos, ele entristece, ele ama. O Espírito Santo é aquele que ama. O Espírito Santo é aquele que pode ser entristecido. A rebelião contra Deus entristece o Espírito Santo. Aí eu pergunto a vocês, como se o Espírito Santo fosse uma força, como uma força impessoal poderia amar ou ser entristecida? Uma força não tem personalidade. O Espírito Santo tem personalidade. Então vamos ao terceiro pilar. O Espírito Santo possui vontade. Ele decide. A vontade é a capacidade de escolher, determinar e agir segundo um propósito. A Bíblia mostra que o Espírito Santo exerce sua vontade e direciona a obra de Deus. Porém, tudo isso é feito pelo mesmo Espírito e único Espírito, que dá um dom diferente para cada pessoa, de acordo com a sua vontade. 1 Coríntios 12:11. A palavra vontade está bem clara aí, né? O Espírito Santo, ele faz de acordo com a sua vontade. Ele dá dons de acordo com a sua vontade. Ele distribui dons de acordo com a sua vontade. Olha o que está em Atos 16:6 e 7. Eles atravessaram a região da Frígia Galácia, porque o Espírito Santo não deixou que anunciassem a mensagem na província da Ásia. Quando chegaram perto da região da Mísia, tentaram ir para a região da Bitínia, mas o Espírito de Jesus não deixou. Ou seja, você está vendo o Espírito Santo aí tomando decisão. Sim ou não, pode, não pode. Olha o que diz aí em Atos 13:2. Certo dia, enquanto estavam adorando ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os tenho chamado. Ou seja, separem para mim, façam isso, a decisão está tomada. Então, o Espírito Santo, ele distribui dons, ele direciona, ele chama pessoas, ele conduz a obra. Como alguém poderia escolher, chamar, enviar, direcionar pessoas se não possuísse vontade? Se não decidisse? Se o Espírito Santo tem personalidade, então nós precisamos começar a fazer perguntas que fazemos em qualquer relacionamento saudável. Porque a gente fica olhando para o Espírito Santo como ele é poder, ele é um vento, né? Então, o Espírito Santo, ele não é poder, ele não é vento. Ele tem todo o poder, ele tem todo o conhecimento, ele pode estar em qualquer lugar que ele quiser, a todos os instantes, em todos os momentos. O Espírito Santo é uma pessoa, ele sente, ele tem intelecto, ele decide. Então, quando pensarmos no Espírito Santo, a partir de agora, vamos pensar em como ele é, o que ele gosta, o que ele quer. Né? Se a gente viu os 3 pilares aí, intelecto, emoção, vontade, né? O que ele pensa, o que ele sente, do que ele gosta. Vamos pensar assim? Olha, o que o Espírito Santo pensa?
Aí, o que será que o Espírito Santo está pensando aqui de mim agora, hein? Ele está aqui me olhando, eu estou aqui ministrando e ele está aqui olhando. O que ele sente? Será que ele está se sentindo feliz? Será que ele tá agradando a ele? E o que é a vontade? Ele sente vontade. O que será que ele está sentindo vontade agora? O que será que o Espírito Santo quer agora? Vamos começar a nos perguntar isso, porque nós queremos um relacionamento saudável com o Espírito Santo. Em um relacionamento saudável, eu não fico só esperando do outro. Eu desejo me doar ao outro. Eu me preocupo com o que eu posso fazer pelo outro. Eu desejo ter um relacionamento firme para toda a vida. Não um relacionamento que vai se desgastar. Por quê? Porque se eu ficar sempre esperando do outro, o relacionamento vai se desgastar. Então, eu estou pensando de uma forma simplista aqui, para a gente começar a olhar o Espírito Santo como uma pessoa, como alguém que sente, como alguém que pensa, como alguém que fica triste, como alguém que se alegra, como alguém que deseja, como alguém que quer um relacionamento conosco. Olha, eu fiz algumas perguntas aqui e nós vamos responder juntos. Eu vou falando e você vai meditando aí junto comigo. Essas perguntas aqui serão fundamentais para nós aprofundarmos no nosso relacionamento com Ele, porque na semana que vem nós vamos falar sobre comunhão. Quem não quer ter comunhão com o Espírito Santo? Eu quero. Diz aí para mim, você quer ter comunhão com o Espírito Santo? Olha dentro do seu coração. Então vamos começar a olhar o Espírito Santo como pessoa. Não que a gente vai falar que ele tem necessidades, mas ele tem vontades. Ele tem vontade de se relacionar comigo, com você. Tem coisas que entristecem o Espírito Santo, a gente precisa descobrir isso. Apesar que é tudo assim muito claro, né? Quando a gente vai se aproximando do Senhor, parece que vai ficando tão mais claro. Muito bem, as perguntas são as seguintes. Primeira que eu fiz aqui. O que alegra o Espírito Santo? Se eu quero agradar ao Espírito Santo, eu quero saber o que agrada a ele, o que alegra ele. Então, a resposta. O que alegra o Espírito Santo? Uma vida rendida a Deus, que anda no Espírito e produz o fruto do Espírito. Então, agrada ao Espírito Santo. Vamos ver se tem base bíblica isso que eu estou falando? Olha Gálatas 5, 22, 23. Por isso digo, deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Gálatas 5,16. Eu falei Gálatas 5,22. É Gálatas 5,16. É porque eu anotei 2 versículos. Agora que eu vou para Gálatas 5,22. Mas o Espírito de Deus produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio. Gálatas 5, 22, 23. Então, 2 versículos aí, ó. Gálatas 5, 16, Gálatas 5, 22, 23. Então, nós precisamos deixar o Espírito de Deus dirigir a nossa vida e para que a gente não obedeça aos desejos da nossa natureza humana. Então, aqui está claro que quando a gente obedece aos desejos da natureza humana, a gente entristece o Espírito Santo. E que o Espírito Santo, ele se alegra quando nós temos uma vida rendida a Deus, que é uma vida que produz fruto, fruto que permanece, fruto bom. É a produção de frutos. Então, quando eu planto alguma coisa na minha casa, por exemplo, vamos colocar, eu aqui gosto de plantar tomate aqui nos meus vasos, gosto de plantar pimentinha. Quando é que eu fico alegre com a planta? Quando a planta produz frutos. E se aquele fruto é bonito, então, meu Deus, eu fico mais feliz ainda. Então, o que alegra o Espírito Santo? Uma vida que produz frutos, frutos bons, frutos que permanecem.
Então, quando eu me rendo a Deus, quando eu ando no Espírito, eu estou alegrando o Espírito Santo. Amém? Outra pergunta. O que entristece o Espírito Santo? Pecados relacionais, atitudes contrárias ao caráter de Cristo, por exemplo, amargura, ira, gritaria, insultos, obras da carne. Vamos ver aqui. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, Efésios 4:30. Abandonem toda amargura, todo ódio, toda raiva, nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Efésios 4:31, 32. Então, isso entristece o Espírito Santo. Nós andarmos na gritaria, na briga, no insulto, na falta de perdão, na amargura. São essas coisas que entristecem o Espírito, as obras da carne. Por quê? Porque a carne ela é inimiga do Espírito. O que é que o Espírito Santo ama? O Espírito Santo ama a verdade, a santidade, Cristo sendo glorificado, a vontade de Deus sendo cumprida. Olha, quando vier o Espírito da verdade, ele ensinará toda a verdade a vocês. João 16:13. Ele vai ficar sabendo o que tenho de dizer e dirá a vocês, e assim ele trará glória para mim. João 16:14. Então, o Espírito Santo, ele ama a verdade. Por quê? Porque ele é a verdade, ele é o Espírito da verdade. E não é a nossa verdade, é a verdade absoluta. O que o Espírito Santo deseja fazer em minha vida? Pergunta para você. O que o Espírito Santo deseja fazer na minha vida? Pergunta aí. Ele deseja revelar Cristo, ensinar a verdade, formar em você, formar em mim o caráter de Cristo, ajudar nas nossas fraquezas. Ele deseja isso, ele deseja nos ajudar, nos conduzir, para que nós aprendamos a fazer a vontade perfeita de Deus. Então, ele deseja isso. O auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas. João 14:26. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza. Romanos 8:26. Então, ele deseja se relacionar comigo e com você. Ele deseja comunhão. Mas quando a gente tem atitudes que desagradam a ele, a gente entristece ele, dificulta a comunhão. Por quê? Porque o Espírito Santo ele só vai ter uma comunhão conosco se for saudável. Se for tóxica, ele não vai, ele fica fora. Outra pergunta: como o Espírito Santo fala? Ele fala pela palavra, trazendo ensino, lembrança. Ele fala dando direção, ele fala à igreja, e ele sempre glorifica, ele nunca contradiz a palavra de Deus. Então, o Espírito Santo fala conosco pela palavra de Deus, a Bíblia. O Espírito Santo fala ao nosso coração. Nós vamos mergulhar nisso nas próximas ministrações, se não me engano, lá na quarta, eu acho, ou quinta. Mas nós vamos mergulhar de como o Espírito Santo fala conosco. Amém? Ele fala através de impressões, ele fala ao nosso coração, ele fala ao nosso pensamento, ele fala de várias formas e ele fala também como ele quiser. Afinal de contas, ele é Deus, né? O Espírito Santo ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo que eu disser a vocês. João 14:26. Olha como está batendo nesses versículos. O Espírito Santo disse: separem para mim Barnabé e Saulo. Atos 13:2. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Apocalipse 2:7.
Então, o Espírito Santo, ele fala conosco, ele fala com a igreja, ele fala através da palavra, ele fala através de impressão, ele fala através de uma imagem, ele fala através de um irmão, ele fala de todo jeito conosco. Como que o Espírito Santo nos guia? Ele guia dirigindo a nossa vida, impedindo caminhos que não estão na vontade do Pai, conduzindo à verdade, convencendo do pecado, inclinando-nos a viver como filhos de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo quer que nós cheguemos às bodas do Cordeiro. Amém? Deixem que o Espírito Santo de Deus dirija a vida de vocês. Gálatas 5,16. O Espírito Santo não deixou que anunciassem a mensagem na província da Ásia. Olha ele guiando. Atos 16,6. Quando vier o Espírito da verdade, ele ensinará a vocês toda a verdade. João 16,13. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8,14. Então, se nós somos guiados, nós somos filhos de Deus. Quer dizer que o Espírito Santo guia. Se ele guia, ele sabe tomar decisões. Ele toma decisões. Nós vimos ali nós acabamos de falar sobre os pilares, né? Intelecto, emoção, vontade. Se ele guia, ele toma decisão, ele tem vontade, não é? O Espírito Santo, o que o Espírito Santo valoriza? Ele valoriza Jesus no centro da nossa vida, ele valoriza a verdade, ele valoriza a santidade, ele valoriza a obediência, ele valoriza a unidade, uma vida que produz fruto espiritual. O Espírito Santo, ele valoriza o propósito, ele age segundo o propósito de Deus, os planos que o Pai fez, os propósitos do Pai. Ele valoriza isso. Por quê? Porque Deus estabeleceu assim. E ele não contradiz o Pai. Ele não contradiz Jesus. Ele valoriza valoriza o outro. Então, eles andam nessa unidade maravilhosa. Jesus ainda fala, ele trará glória para mim. João 16,14. Façam tudo para conservar por meio da paz que une vocês a união que o Espírito Santo dá. Efésios 4,3. O Espírito de Deus produz amor, alegria, paz. Gálatas 5,22. Então, é isso que ele valoriza. Aí, outra pergunta: como posso cooperar com ele? Obedecendo a sua direção, andando no Espírito, não o resistindo, não apagando a sua ação e colocando em prática a palavra de Deus. Então, quando eu passo por situações difíceis e eu decido fazer o que é correto, eu estou colaborando com o Espírito Santo. Eu decido fazer o que é bom, eu estou colaborando com o Espírito Santo. Então, deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês. Gálatas 5,16. Não apaguem o Espírito. 1 Tessalonicenses 5,19. Não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Tiago 1,22. Não se deixem enganar. Coloque a palavra em prática. Assim nós estaremos cooperando com o Espírito Santo. O que me afasta da comunhão com o Espírito Santo? Resistir à voz de Deus, viver na carne, permanecer no pecado. Apagar o Espírito Santo é entristecê-lo quando nós endurecemos o nosso coração para ele. Olha, Atos 7,51. Como vocês são teimosos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5,19. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste. Efésios 4,3. Espera aí que eu vou voltar aqui, que eu falei 3 versículos num só. Como vocês são teimosos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Atos 7,51. Não apaguem o Espírito. 1 Tessalonicenses 5,19. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste. Efésios 4,30. Amém? Agora está correto.
A última pergunta dessas aqui. Como desenvolver intimidade com ele? A resposta é simples. Permanecendo em comunhão diária, ouvindo a palavra, orando, obedecendo, andando no Espírito, cultivando sensibilidade à voz do Espírito. Cultivar. Quando eu cultivo uma planta, aquilo leva processo, aquilo leva tempo. Eu preciso lançar a semente no solo, eu preciso regar, eu preciso adubar, eu estou cultivando. Amém? Eu preciso tirar as partes que não estão boas. Então, como que eu vou desenvolver isso? Permanecendo em comunhão. Olha que lindo, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. 2 Coríntios 13:13. Vivam pelo poder do Espírito e deixem que o Espírito dirija a vida de vocês. Vivam pelo poder do Espírito e deixem que o Espírito dirija a vida de vocês. Gálatas 5:25. Olha que maravilhoso. Então vamos lá naquele pilar e vamos aprofundar só um pouquinho. Vamos perguntar, vamos meditar sobre a personalidade do Espírito Santo, por exemplo. O Espírito Santo pensa, a gente falou lá dos 3 pilares. O Espírito Santo pensa. Vamos à resposta: sim. Ele conhece as profundezas de Deus e possui mente e entendimento. Nós vimos isso baseado na palavra de Deus. O Espírito Santo sente emoções? Sim. Ele pode ser entristecido. Nós acabamos de ver isso aí. O Espírito Santo ama? Sim. A Bíblia fala explicitamente sobre o amor do Espírito. O Espírito Santo possui vontade própria? Sim. Ele distribui dons segundo a sua vontade. Tudo isso nós fomos vendo ao decorrer das perguntas que eu fui fazendo. O Espírito Santo fala? Sim. Ele conversa, ele instrui, ele dá ordens. Nós vimos muito isso quando nós estudamos Atos. O Espírito Santo ensina? Sim. Ele ensina e faz lembrar dos ensinos de Cristo. Ele vos ensinará toda a verdade. Lembra que eu li esses versículos aqui bastante? O Espírito Santo toma decisões? Sim. Ele chama pessoas para tarefas específicas. Lembra que ele mandou separar Barnabé e Paulo para uma tarefa específica? O Espírito Santo direciona pessoas? Sim. Ele abre e fecha caminhos conforme a vontade de Deus. O Espírito Santo possui desejos e propósitos? Sim. Ele estabelece pessoas para funções específicas. É o Espírito Santo que edifica a igreja, gente. O Espírito Santo, ele valoriza a verdade, ele valoriza a glória de Cristo, ele valoriza um cristão que anda segundo a vontade de Deus. O Espírito Santo, ele não contradiz o Pai, ele não contradiz o Filho. Se tiver alguma coisa que contradiz a palavra de Deus, não vem da parte do Espírito. Então, para você sondar, olha, isso aqui está vindo da parte do Espírito Santo, mas isso aqui está contradizendo o que a palavra está dizendo. Então, aquilo não vem do Senhor. Amém? O Espírito Santo, ele pode ser resistido? Sim. As pessoas podem resistir à sua presença. Por quê? Porque ele não invade. Ele precisa ser convidado. Ele precisa ser honrado. Ele não está em lugares que ele não é honrado. Lugares de desobediência, lugares de amargura, lugares de contenda, lugares de divisão, de facção. O Espírito Santo, nesses lugares, é lugar de resistência a ele. O Espírito Santo, ele deseja se relacionar conosco? Sim. Paulo fala sobre a comunhão do Espírito Santo.
Ele deseja ter comunhão conosco. Ele liberou para nós a comunhão porque é vontade dele. O Espírito Santo pode ser apagado? Sim. A sua atitude pode ser sufocada pela desobediência. Às vezes o Espírito Santo está trabalhando ali e a gente endurece o coração e ali acaba acontecendo coisas ruins. Ao passo que o Espírito Santo queria movimentar, queria operar coisas boas naquela hora. E a gente vai e apaga tudo. O Espírito Santo intercede por nós? Sim. Ele ajuda na nossa fraqueza e intercede segundo a vontade de Deus, porque ele não contradiz a Deus. Uma pergunta interessante aqui: como o Espírito Santo vê Jesus? Ele glorifica Cristo e aponta para ele. Eles se veem como um só, na mesma voz, na mesma palavra, no mesmo propósito. É a coisa mais linda. Olha que João 16:14. Ele vai ficar sabendo o que tenho para dizer e dirá a vocês, e assim ele trará glória a mim. Então não há rixa. Olha como é lindo. O que aprendemos sobre a personalidade do Espírito Santo? Que ele pensa, que ele sente, que ele ama, que ele fala, que ele ensina, que ele guia, que ele relaciona. Portanto, que ele é uma pessoa divina. Então, nós aprendemos hoje 3 pilares da personalidade do Espírito Santo. Nós vimos o que o Espírito Santo gosta, nós vimos que o Espírito Santo tem vontades, nós vimos que o Espírito Santo decide, nós vimos que o Espírito Santo pode ser apagado, pode ser entristecido, nós vimos que o Espírito Santo, ele deseja relacionamento conosco. Ao longo dessa ministração, nós vimos que a personalidade, ela é identificada pela presença do intelecto, da emoção e da vontade. Lembre bem desses 3 pilares, tá bom? Nós também vimos que a Bíblia atribui essas 3 características ao Espírito Santo. Primeira, o Espírito Santo possui intelecto. Ele conhece todas as coisas, ele ensina, ele revela verdades, ele intercede segundo a vontade de Deus. 2. O Espírito Santo possui emoções. Ele ama e pode ser entristecido pelo quê? Pela rebelião, pelo nosso pecado, pela desobediência. E 3. O Espírito Santo possui vontade. Ele distribui dons conforme a sua vontade, direcionada, que vem de Deus. O projeto, lembra que a gente falou na ministração passada? Deus projeta, então, de acordo com esse propósito, com esse projeto que o Pai fez. Ele chama pessoas, ele conduz seus servos. Essas evidências que nós vimos hoje nos leva a uma conclusão inevitável. Anota aí. O Espírito Santo possui personalidade. O Espírito Santo não é uma força impessoal. O Espírito Santo não é uma energia. O Espírito Santo não é uma influência espiritual. O Espírito Santo é uma pessoa divina da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem intelecto, ele pensa. O Espírito Santo, ele tem emoções, ele sente. O Espírito Santo, ele tem vontade, ele decide, ele fala, ele ensina, ele ama, ele quer se relacionar conosco. Olha que lindo! Eu não posso jamais comparar a minha personalidade à personalidade do Espírito Santo, porque a nossa personalidade humana tem falhas. A gente precisa de trabalhar para restaurar,
essa personalidade. A gente precisa dar espaço para o Espírito Santo restaurar a nossa personalidade. Mas a dele não, a dele é perfeita. Então, o Espírito Santo, apesar de nós sermos imperfeitos e ele ser perfeito, ele deseja se relacionar conosco. E porque ele é uma pessoa, a vida cristã não foi planejada para ser apenas uma experiência religiosa. Ela foi planejada para ser um relacionamento saudável, íntimo. Porque ele é uma pessoa, ele é o nosso companheiro, ele é o nosso amigo, ele quer se relacionar conosco, ele ama estar conosco, ele quer estar do nosso lado e ele conhece os nossos defeitos. Por quê? Porque ele conhece todas as coisas. E mesmo conhecendo o nosso defeito, ele nos ama. Mesmo sabendo da nossa imperfeição, ele nos ama. Ele deseja estar conosco, ele quer estar junto conosco. Amém? Então vamos olhar para o Espírito Santo como uma pessoa que sente, uma pessoa que deseja, uma pessoa que ama, uma pessoa que tem intelecto. Mas olha, não é uma pessoa ser humano, é uma pessoa divina, é uma pessoa que tem todo o conhecimento. Ele é onisciente. Ele tem todo o poder, onipotente. E ele é onipresente, ou seja, ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas ele pode ser entristecido, apesar de todo esse poder, ele pode ser entristecido. Se você sai fora dos planos de Deus, ele fica triste. Se a gente briga com o nosso marido, ele fica triste. Se a gente briga com a nossa família, ele fica triste. Ao passo que, se eu busco a presença dele, se eu me entrego a ele fica feliz. Se eu glorifico a Jesus, ele fica feliz. Se eu glorifico a Deus, ele fica feliz. Se eu faço o que é correto, independente do que os outros fazem comigo, ele fica feliz. Se eu tomo a decisão de não deixar que os erros dos outros justifiquem os meus erros, ele fica feliz. Por quê? Porque eu estou dando glórias ao Senhor Jesus. Eu estou glorificando o Pai, eu estou glorificando o Filho, eu estou glorificando o Espírito Santo. Por quê? Porque tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável é a vontade do Pai. Amém? Glórias a Deus. Muito bem. Então, terminamos aqui a personalidade do Espírito Santo. E na próxima ministração, vamos mergulhar e aprender a ter comunhão com o Espírito Santo. Vamos mergulhar mais nesse assunto. A comunhão com o Espírito Santo. Amém? Aproveita e já deixa aí nos comentários sobre os 3 pilares da personalidade: o intelecto, a emoção e a vontade. Como que você percebe isso na pessoa do Espírito Santo? Amém? Beijo e até a próxima ministração. Já eu já vou deixar os exercícios aqui. Estou muito feliz com vocês do que eu estou vendo na comunidade. Está muito, muito maravilhoso. Um beijo e até a semana que vem. Daqui a pouquinho eu deixo os exercícios. Quero deixar um versículo para vocês, Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Então, vamos começar agora a fazer os nossos exercícios. Hoje, agora, nesse momento, eu já vou te passar o exercício número 1, que é o exercício para você fazer na quarta-feira. Exercício consciência, você vai fazer depois da leitura do dia 1 e depois do devocional do dia 1 do capítulo 2, que nós estamos na ministração 2, amém? Mas antes vamos preencher aí os dados do início do exercício. Então esse é o exercício da semana 2, o tema da ministração, a personalidade do Espírito Santo. Acompanhe aí junto comigo. E o versículo, ou seja, a munição da semana para vocês decorarem, o versículo para vocês decorarem é
Efésios 4, do 29 ao 32. Vocês vão anotar essa passagem, vão carregar com vocês até vocês decorarem. Depois que decorar, você coloca no envelope, para sempre que precisar você vai relembrar. Amém? Essa passagem aí diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Amém? Muito bem, essa aqui é a introdução dos exercícios da semana. Essa munição, ou seja, essa passagem para decorar aqui, você vai decorar hoje, quarta, na quinta, na sexta, no sábado e até no domingo você tem para decorar essa passagem. Então, esteja sempre com ela, pensando nela, meditando nela. E eu tenho certeza que vai ser de grande bênção para a sua vida. Amém? Muito bem. Eu vou à explicação do dia 1, nós já deixamos o PDF para vocês. O PDF fica todas as vezes na descrição do vídeo e na nossa comunidade. Se você não pegou o PDF ainda dos exercícios, vai na comunidade e pede às meninas que elas vão colocar lá para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários que nós vamos aqui responder. Ou vocês também podem tirar dúvidas do comentário, lá na comunidade. E também tem as atalaias, que estão sendo maravilhosas. O que vocês estão achando das atalaias? Conta aí para mim, eu quero saber. Muito bem, dia 1, quarta-feira, consciência, fazer quando você terminar o devocional do dia 1. Então, você fez a leitura, faz o devocional e aí você vem fazer o exercício, tá bom? Hoje você pode ouvir a voz de Deus. Em um mundo cheio de ruídos, distrações e preocupações, muitas vezes pensamos que Deus está em silêncio. Mas a verdade é que o Espírito Santo continua falando. A questão não é se ele fala, mas se estamos dispostos a parar, ouvir e prestar atenção. Amém? Olha que passagem maravilhosa para os nossos corações. Medita nela. Agora você vai orar o Salmo 29. Você vai pegar a sua Bíblia, abrir no Salmo 29 e você vai orar o Salmo 29. Vai fazer a leitura orante que eu já ensinei para vocês algumas vezes. Vai lendo e orando o que está escrito na palavra de Deus. Amém? Terminou a oração, você volta para cá e aí você vai... Já quando você está fazendo a oração, você já está desacelerando, você está acalmando. Então, continue desacelerando, aquietando sua alma. Abra o seu coração, porque o Espírito Santo, ele deseja se relacionar com você. E tudo, minhas amadas, começa quando nos tornamos conscientes da presença do Espírito Santo, quando nos tornamos sensíveis à voz dele. Amém? Então vamos lá. Ao longo da Bíblia, nós vemos pessoas expostas ao mesmo acontecimento, à mesma verdade e até à mesma manifestação de Deus, mas reagindo de maneiras completamente diferentes. Enquanto algumas se rendem, obedecem e foram transformadas, outras endurecem o coração, resistiram e permaneceram distantes. A forma como reagimos à palavra de Deus, à correção, aos desafios e à sua presença revela muito sobre o quanto estamos ouvindo a voz do Espírito Santo. O nosso exercício não é de consciência? Então vamos ver quanta consciência a gente tem dele junto de nós, né? Então é a forma como que a gente reage, dá para a gente perceber como que ele está falando em mim e se eu estou dando ouvidos para o que ele está falando. Para a gente fazer
nós vamos aqui fazer um teste do quanto que a gente está ouvindo o Espírito Santo. Então, você vai fazer o que agora? Você vai observar atentamente cada situação dessa tabela que eu estou deixando aqui. Antes, você vai orar, vai pensar, vai meditar no Senhor. E aí, antes de responder, você já refletiu com sinceridade, com calma, com clareza, né? E aí você vai pensar aí, com qual reação dessas aí você se parece hoje? As suas atitudes têm revelado um coração sensível à voz do Espírito Santo ou um coração resistente à direção dele? E aí tem uma coluna que está em branco, olha aí para você ver, uma coluna em branco para vocês verem. Você vai preencher essa coluna com muita sinceridade e clareza de pensamento. Vou dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, na primeira linha, o mesmo evento na ressurreição de Lázaro, quando Jesus ressuscitou Lázaro. Se você ler lá João 11, você vai ver Jesus ressuscitando Lázaro. Naquela passagem, você vai ver que vão ter pessoas reagindo com fé e fidelidade. Olha 11:45. Muitos creram em Jesus ao ver o milagre da ressurreição de Lázaro. Então, muitos ficaram, que maravilha, o coração se encheu de júbilo, né? Olha o que aconteceu no 46 ao 53. Pessoas reagiram com incredulidade, com dureza, com infidelidade. Aí fala, outros correram para denunciar Jesus aos fariseus, contribuindo para o plano de matá-lo. Então, vocês veem o mesmo evento e dois tipos de olhares. Então, se coloque nesse lugar e diga para mim qual seria a sua reação nessa hora. Seja bem sincero com você. Aí você vai entender se você está ou não tendo consciência da voz do Espírito Santo, se você está obedecendo, se você está ouvindo, de acordo com as suas reações nas circunstâncias. Olha, tem aqui a abertura do Mar Vermelho, os espias enviados à Terra Prometida, tem Jesus na cruz. Olha, Jesus na cruz tinha dois ladrões. Um aceitou Jesus, se arrependeu. O outro virou e endureceu, ficou terrível, né? Em Pentecostes, a gente vê dois tipos de pessoas. Então, você vai colocar aí qual tipo de pessoa que você tem sido nas circunstâncias. Que tipo de olhar que você tem colocado. Qual seria a sua reação nessas circunstâncias aí? Pensa com clareza. Deixa o Espírito Santo falar o seu coração. Amém? Esse exercício é para a honra e glória do Senhor, para quebrantamento, para que você se aproxime do Senhor, para que você se confronte, para que você perceba a presença do Espírito Santo. Amém? Então, bora lá fazer o exercício. Muito bem, minhas amadas. Agora nós vamos fazer o exercício número 2, que é o exercício para ser feito na quinta-feira, um exercício de rendição. Você vai fazer esse exercício após fazer a leitura e o devocional do livro, amém? Aí você vem para cá para fazer esse exercício, que é do PDF que já está disponibilizado para você. Então vamos lá. Exercício 2, quinta-feira, rendição. A presença dele é sua necessidade vital. A presença do Espírito Santo não é uma recompensa para os fortes, nem um privilégio para poucos. É o ambiente para o qual sua alma foi criada. Sem ela, você apenas existe. Com ela, você verdadeiramente vive. Amém? Então, antes de você fazer o exercício, você vai se desacelerar e para isso você vai orar o Salmo 37. E você vai fazer uma completa rendição ao Senhor. Você vai se render à presença dele. Você vai se quebrantar diante dele agora. Então, pegue a sua Bíblia, abra o Salmo 37 e faça a oração desse salmo. Amém? Muito bem. Terminou de fazer a oração?
nós vamos fazer um teste de o quanto você tem se entregado ao controle, você tem entregado o controle da sua vida ao Espírito Santo de Deus. Será que você tem entregado tudo? Ou será que você está com a maioria do controle? Ou será que você está com o controle completo? Como que está? Vamos fazer um teste hoje? Muito bem. O exercício chama Quem está no trono? Então, separe alguns minutos a sós com Deus e em seu caderno desenhe um trono grande. Esse trono se chama decisão. Então, é o trono da decisão. Agora, reflita sinceramente e pergunte-se: quem tem ocupado esse trono em cada área da minha vida? Quem é que tem tomado as decisões da sua vida? É você ou é o Espírito Santo? Quem é que rege as suas decisões? É você ou o Espírito Santo? Aí, ao redor desse trono, você vai escrever tudo aquilo que você tem tentado controlar. Aquilo que você quer que esteja no controle da sua mão. Aquilo que você olha assim, eu tenho que resolver isso aqui. Seu futuro, estou dando exemplos aqui. Seu futuro, seus filhos, seu casamento, saúde, ministério, finanças, seus relacionamentos, seus medos, seus sonhos, suas preocupações, etc. O que está no controle das suas mãos? O que você controla? Escreve aí em volta do trono. Depois que você escrever tudo, você vai ler cada item em voz alta e vai fazer uma pergunta para você. Gente, isso é muito importante. Aquele tempo que você está ali lendo em voz alta, que você está meditando, você está abrindo espaço para o Espírito Santo trabalhar na sua vida e tirar aquilo que precisa ser tirado. Então, você lendo em voz alta, você vai perguntar para si mesmo. Olha a pergunta. Tenho confiado isso ao Espírito Santo ou tenho tentado resolver sozinho? Por exemplo, meu filho está dando algum problema assim, meu filho isso, meu marido. Eu estou tentando mudá-los ou eu estou confiando isso ao Espírito Santo? E aí você vai respondendo para você. Depois que você passar por todos os seus problemas, tiver feito essa pergunta em todos, meditado, escrito as suas conclusões, aí você vai em seguida desenhar outro trono. E nesse outro trono você vai escrever: Espírito Santo, este lugar é teu. Abaixo do desenho você vai escrever uma declaração de governo da sua vida ao Espírito Santo. Então você vai entregar o governo da sua vida para o Espírito Santo de Deus. E essa declaração vai começar com as seguintes palavras: Hoje eu desço do trono da minha própria vida e entrego ao Senhor o governo de tudo aquilo que você chegou à conclusão fazendo o trono anterior. Liste tudo aquilo que o Espírito Santo for te mostrando. Ao final desse exercício, você vai fazer uma oração simples assim, ó. Espírito Santo, eu renuncio ao controle que nunca pertenceu a mim. Eu conheço que tu és mais sábio, mais poderoso, mais fiel do que eu. Governa meus pensamentos, minhas decisões, minhas emoções e meus caminhos. Ensina-me a seguir tua voz em vez da minha própria vontade, para que eu faça a diferença na vida daqueles que o Senhor colocar diante de mim. A começar na minha própria casa. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Lembrando que é um processo, que você tem que dar tempo para o Espírito Santo fazer isso em você. Então, você tem que tirar tempo com o Espírito Santo. Não adianta você querer fazer o exercício correndo só para dizer que terminou. O importante é você deixar que o Espírito Santo transforme o seu interior. Amém? Glórias a Deus? Glórias a Deus, minhas amadas. Nós já vamos fazer o exercício da sexta-feira, o exercício de número
3, obediência. Você vai fazer esse exercício após fazer a leitura do dia 3 do segundo capítulo, lembrando que nós estamos no segundo capítulo. E após fazer o devocional do dia 3 do segundo capítulo. Amém? Vamos ao nosso exercício de sexta-feira. Ele quer estar perto de você. Deus deseja a sua companhia mais do que a sua performance. A obediência floresce naturalmente no coração que escolhe andar perto do Espírito Santo. Então, se você escolhe andar perto do Espírito Santo, a obediência vai fluir de forma natural, leve e suave. Amém? E para você desacelerar a sua mente, entrar na presença do Senhor, você vai começar o exercício orando o Salmo 24. Pega a sua Bíblia, abra no Salmo 24 e faça a leitura orante. Vai lendo, orando, apresentando diante do Senhor o seu coração, a sua obediência, tudo aquilo que o Senhor for falando com você através da oração do Salmo 24. Vamos lá? Muito bem. Terminou a oração, volta para cá. Vamos fazer um teste hoje para saber qual o seu nível de obediência ao Espírito Santo. Essa semana nós estamos nos testando, né? Vamos fazer então esse teste agora, para a gente saber qual que é o nível de obediência que você tem ao Espírito Santo. Vamos lá. Obediência não é apenas dizer sim para Deus. Obediência é uma troca. Toda vez que obedecemos, deixamos algo nosso para receber algo que vem dele. Quanto mais perto estamos do Espírito Santo, menos a nossa vontade parece valiosa e mais a vontade dele se torna agradável. Afinal de contas, obedecer ao Espírito Santo não é perder, é trocar algo inferior por algo extremamente melhor. Porque você vai trocar a sua vontade, que é imperfeita, pela vontade dele, que é perfeita. Nós estamos ganhando, gente. Olha como Deus é maravilhoso. Então, para a gente fazer esse teste, hoje nós vamos fazer um exercício que se chama a troca. Nós vamos trocar, então, a nossa vontade, vamos dar a nossa vontade para ele e vamos pegar a vontade dele, que é infinitamente melhor. Amém? Hoje você fará uma troca com o Espírito Santo. Primeiro, no seu caderno de quebrantamento, separe 2 folhas. Na primeira folha, desenhe sua mão e escreva tudo aquilo que você tem tentado segurar, controlar ou insistir. Por exemplo, planos. Quais os seus planos, seus sonhos, seus medos, preocupações, decisões, mágoas, respostas que você quer dar? Algo que você sabe que Deus está pedindo para você entregar. Não tenha pressa, seja sincera. Tá vendo que a gente está batendo muito nisso, né? A gente entregar, esvaziar-se dessas coisas terríveis e encher-nos do Espírito Santo. Então você vai colocar a sua mão no caderno, desenha a sua mão e aí você vai escrever tudo aquilo que você está tentando segurar na sua mão, todas as suas vontades que você não abre mão. Fez isso? Muito bem. Aí você vai, quando você terminar, você vai dobrar essa folha e vai escrever por fora assim, ó. Você vai pegar ela e dobrar como se você estivesse selando ela. Então, vai dobrando e fechando. E aí você vai escrever por fora, minha vontade te entrego, Senhor, e vai selar. Então, você vai dobrando ela para dentro assim, deixa ela no seu caderno dobrada, mas selada, como se fosse uma folha fechada, entendeu? Agora, você vai pegar a segunda folha. Ore por alguns minutos e pergunte ao Espírito Santo: o que hoje está mais difícil para mim? Ouvir a vontade de Deus ou renunciar à minha própria vontade? Espírito Santo, o que o Senhor deseja me dar em troca da minha vontade? Então, eu estou aqui achando que eu posso, né, barganhar com ele.
mas eu estou buscando dele. O que o Senhor vai me dar em troca da minha vontade? Eu quero renunciar à minha vontade. Você vai ver que ele vai te dar algo muito maior, ele vai falar com você. Aí, quando ele falar, você vai escrever as palavras, você vai escrever, se vier versículo à sua mente, direcionamentos que vierem ao seu coração através da palavra que ele te der. Por exemplo, vem paz, vem confiança, vem perdão. Você pensa, o que o Espírito Santo te dá quando você entrega a sua vontade para ele? E aí o que for vindo ao seu coração, por isso você tem que estar calma, para que flua as respostas do Espírito Santo e para que você ouça, amém? E aí você vai dobrar essa segunda folha, como você fez com a primeira, e vai escrever por fora: tua vontade eu recebo, Senhor. Só que essa segunda folha você não vai selar. Por quê? Porque toda vez que você se lembrar, você vai lá, volta para verificar o que você realmente está entregando, o que você realmente, às vezes, quer pegar o controle de volta, e o que o Espírito Santo falou para você. Aí você vai lá e vai lembrar o que ele falou para você. Amém? Aí você terminou essa parte, você observa atentamente essas duas folhas. E aí você vai pegar 2 papéis. Um você vai escrever tua vontade e o outro você vai escrever minha vontade. Aí em um momento de oração, você vai pegar o papel escrito a minha vontade, vai colocar aos pés da Bíblia, vai pegar o outro papel escrito a tua vontade e vai pôr na sua mão. Então você está entregando a sua vontade aos pés do Senhor e pegando a vontade dele na sua mão. Então, a partir de agora, você fez a troca. Você entregou a sua vontade, pega ela, põe lá na Bíblia e pega a vontade dele e põe na sua mão. Amém? Enquanto você vai fazendo isso, você vai declarando: Espírito Santo, hoje eu entrego aquilo que eu quero para receber aquilo que o Senhor quer. Eu troco o meu controle pela tua direção. Eu troco a minha vontade pela tua vontade. Eu troco os meus caminhos pelos teus caminhos. Ensina-me a obedecer não por obrigação, mas por amor e proximidade. Em nome de Jesus. Amém. E aí você vai guardar esse papel tua vontade dentro da tua Bíblia ou do seu caderno de quebrantamento. E sempre que sentir vontade de retomar o controle, releia tua vontade. Eu entreguei a minha vontade e eu faço hoje a tua vontade. E o papelzinho que está lá, minha vontade, você vai, rasga e joga fora. Amém? Glórias a Deus. Faça com tempo, dê tempo para fazer esse exercício, mergulha. Cada exercício que você vai fazendo é um mergulho que você dá buscando a presença do Espírito Santo. Amém? Glórias a Deus. Muito bem, parabéns! Já no exercício 4 do segundo capítulo, que maravilha! Então, exercício 4, frutificação. Esse exercício aqui que eu vou falar agora, você vai fazer após a leitura do dia 4 do segundo capítulo, após o devocional do dia 4 do segundo capítulo. Amém? Então, vamos lá? Cuidado para não entristecer o Espírito Santo. Todo fruto saudável nasce de um relacionamento saudável. Se você deseja o fruto do Espírito, cuide para não entristecer o Espírito que o produz. Quem entristece o Espírito Santo enfraquece a própria fonte da sua frutificação. Olha quão profundo é isso. Muito bem, vamos ao exercício? Então, agora é hora de acalmar sua mente e para isso você vai ler orando o Salmo 23. Abre a sua Bíblia no Salmo 23, vai lendo e vai orando, acalmando a sua mente, se conectando com Deus, para que a gente possa fazer o exercício. Vamos lá? Terminou de fazer a oração? Volta aqui para mim. Hoje nós vamos fazer um teste para saber se o Espírito Santo está conseguindo frutificar em você.
Olha que teste maravilhoso. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele produz o fruto. A gente sabe que o pecado e a desobediência entristecem o Espírito Santo. Quando cultivamos comunhão com ele, o fruto floresce. Quando resistimos à sua atuação, a frutificação é prejudicada. Nós vimos muito isso na nossa ministração dessa semana. Então nós vimos que o Espírito Santo, ele tem intelecto, ele tem emoções, ele tem vontade, ele pode ser entristecido, né? E quando a gente entristece o Espírito Santo, para de produzir fruto. Amém? Porque não há mais o mover de Deus sobre nós. Vamos ao teste do fruto. Hoje você não vai apenas estudar o fruto do Espírito. Você vai colocá-lo à prova. Ore e peça ao Espírito Santo. Fala assim com ele. Mostra-me qual fruto eu mais preciso desenvolver hoje. Escolha apenas um desses frutos que eu coloquei aí. Então você vai orar e pedir ao Espírito Santo que fale com você qual desses frutos aí que você mais está precisando de cultivar. Qual que está mais fraquinho na sua vida? É amor, é alegria, é paz, é paciência, é delicadeza, é bondade, fidelidade, é humildade ou é domínio próprio? Então, durante esse dia de hoje, durante todo o dia de hoje, você vai ficar atenta aos momentos em que esse fruto será testado. Por exemplo, se o fruto que você vai testar é a paciência, você está produzindo o fruto da paciência? Então, quem é que está tirando a sua paciência? Na hora que alguém estiver tirando a sua paciência, você vai ficar atenta. Você vai prestar bastante atenção. Por exemplo, será que alguém está te machucando, te ferindo, tirando a sua paciência? Quando um filho te desobedece, ele está tirando a sua paciência? Quando o marido age de uma forma que te desagrada? Quando algo sai do seu planejamento? Quando você sentir vontade de reclamar? Quando estiver cansada? Então, nesses momentos é que você vai batalhar para produzir o fruto hoje. Aí toda vez que acontecer essas coisas, todos esses momentos, você vai parar por alguns segundos e vai fazer esta oração. Espírito Santo, me ajude a produzir o teu fruto agora. Então, aconteceu algo que tirou a sua paciência, você vai orar. Espírito Santo, me ajude a produzir o fruto agora. Então, seja qual for desses frutos aqui, desse fruto aqui, você vai fazer esta oração. Amém? Ao final do dia, você vai responder essas questõezinhas que eu estou deixando aqui, ó. Em qual situação meu fruto foi mais testado? Pode falar a situação do seu dia real. Qual era a minha reação natural? Como que eu iria reagir naturalmente, né? Aí você fala, como o Espírito Santo me ajudou a reagir? Ou seja, como eu reagi com a presença do Espírito Santo? A outra, houve algum momento em que resisti ao Espírito Santo? Ou seja, o Espírito Santo falou, não vá por aí, a gente vai. O Espírito Santo fala silêncio e a gente conversa. O Espírito Santo fala, fala agora e a gente cala. Então teve um momento assim. O que aprendi sobre mim hoje? O que aprendi sobre o Espírito Santo hoje? Sabe por quê, gente? Isso é muito importante vocês responderem. O fruto do Espírito, ele não se revela apenas em momentos de oração, mas ele se revela principalmente nas atitudes diárias. É a atitude que é a frutificação do Espírito Santo. Ele se manifesta quando escolhemos obedecer ao Espírito Santo, mesmo diante de dificuldade. É nos momentos de pressão, contrariedade e desafios que descobrimos quem está governando as nossas reações. Nessas horas, as nossas respostas revelam se estamos agindo segundo a carne ou segundo o Espírito. Então, são as minhas reações ao que acontece no meu dia a dia que vai mostrar que fruto que eu estou produzindo.
se é fruto da carne ou se é fruto do Espírito. Amém? Vamos fazer esse exercício com muita dedicação. Eu sei que não é fácil, mas é processo. Para que quando terminar esse processo, você nunca mais seja a mesma pessoa. Amém? Glórias a Deus? Glórias a Deus! Vencendo mais uma semana, né? Hoje o exercício de domingo, gratidão. Esse exercício você vai fazer após a leitura do dia 5 do segundo capítulo e após o devocional do dia 5, segundo capítulo. Amém? Vamos lá? Você é morada do Espírito Santo. O mesmo Deus que encheu o Santo dos Santos, que guiou Israel no deserto e que ressuscitou Jesus dentre os mortos, decidiu fazer habitação dentro de você. Não existe privilégio maior e nem responsabilidade mais santa. Oh, glórias a Deus! Como é lindo, gente! O Espírito Santo nos conhecendo, sabendo como nós somos, fale como nós somos. Ele escolheu fazer morada em nós. Como é maravilhoso! Amém? Então, vamos começar desacelerando, nos acalmando. Para isso, nós vamos orar o Salmo 100. Abra sua Bíblia no Salmo 100. Ore esse salmo que é maravilhoso, curtinho, mas é maravilhoso. Ore, vai acalmando, vai entrando na presença de Deus. E aí, voltamos aqui ao exercício. Hoje, nós vamos fazer um teste para saber se você é capaz de expressar gratidão ao Espírito Santo. Será que a gente tem expressado gratidão ao Espírito Santo? Será que nós temos tirado o nosso tempo para mostrar para Ele o quanto nós somos gratas a Ele? Então, primeiro, expresse gratidão ao Espírito Santo por ter sido escolhida como habitação dele. Você é uma escolhida. Se você está aqui é porque você é uma escolhida. Como é grande isso! Então, como expressão de gratidão hoje, você vai escrever uma mensagem para uma pessoa que foi usada por Deus em um momento importante da sua vida. Pode ser alguém que orou por você, alguém que te deu um conselho, alguém que acolheu você, que ensinou você o caminho e que esteve junto com você durante essa fase difícil. Você vai agradecer especificamente pelo que ela fez. E vai contar como Deus usou a vida dela para te abençoar. Sabe por quê, meus amados? Quando você expressa gratidão ao próximo, você honra a pessoa do Espírito Santo. Então, quando você expressa gratidão aos seus irmãos, você está expressando gratidão a Ele, reconhecendo aquilo que Ele tem feito em você, através de você, em volta de você. Amém? Usando pessoas para te abençoar. Muito bem. Você escreve essa mensagem e aí depois você vai pegar o seu livro nas páginas 87 e 88 do nosso livro O Espírito Santo, que é o livro que nós estamos estudando. Lá nós temos 7 questões para serem respondidas. Você vai pegar essas 7 questões, vai transcrever para o seu caderno e vai respondê-las com as suas palavras. Mas meditando, mergulhando, pensando no que está escrito ali, conversando com o Espírito Santo, em espírito de oração. Amém? E você usa suas respostas para escrever uma oração de gratidão. Quando você terminar de responder, você vai pegando resposta por resposta e vai escrevendo uma oração de gratidão ao Espírito Santo. Expresse a Ele sua gratidão, fala para Ele, conta para Ele. Amém? A profundidade da sua comunhão com o Espírito Santo será revelada pela sua disposição em obedecer a sua voz. O Espírito Santo se revela àqueles que escolhem caminhar com Ele todos os dias. Amém? Amém e amém. Glórias a Deus. Terminamos aqui os nossos exercícios
e já nos preparando para segunda-feira, a nossa live, onde nós vamos levar convidados. Olha que maravilha! Um beijo no seu coração e continue mergulhando, continue se entregando, continue entregando o seu tempo, a sua prioridade para Ele. Amém? Fica com Deus e até a live.